Boa tarde a todos e todas nesse nosso segundo dia da primeira jornada interdisciplinar de expressões culturais, uma realização do GPMU UENF. É com muita alegria que nós já tivemos ontem o primeiro dia com uma mesa de abertura muito especial que trouxe a presença do Dr. Queiroz, Carlos Sandrone, na mediação do nosso anfitrião e coordenador do GPMU, o professor Giovanni do Nascimento. E hoje e amanhã ainda temos muita coisa especial para todos vocês. Estamos agora abrindo a roda de conversa sobre o tema a expressão cultural do jongo, da Mana Chica, que vai ser uma roda de conversa com a mediação da professora Priscila Gonçalves de Azevedo. Boa tarde, professora Priscila, seja bem-vinda. A professora Priscila é doutoranda e mestre em cognição e linguagem pela UENF, graduada em educação física e pedagogia, com especialização nas áreas de arte, educação, dança e cultura. Profissional de dança pelo Sindicato de Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, com experiência como bailarina e coreógrafa em escolas, academias de dança e escolas de samba. Sua pesquisa de mestrado expressou sobre a linguagem corporal e musical da Mana Chica do Caboio, através do Núcleo Arte e Cultura de Campos, que estará agora nesse bate-papo na roda de conversa com ela. A professora também atua como docente nos municípios de Macaé, Campos dos Goytacazes e também no curso de graduação em Educação Física do ISE-Senza. E é nossa companheira e integrante do GPMU UENF. Muito boa tarde, professora Priscila. É uma alegria passar para você essa palavra e a mediação dessa linda roda de conversa no nosso segundo dia de jornada. Boa tarde, Beth. Tá excelente essa apresentação, lindíssima. Ontem foi uma noite maravilhosa e hoje nós temos convidados importantíssimos e é uma honra tê-los conosco. Primeiro, vou convidar a professora Kalila Marum. Boa tarde, professora Kalila. A professora Kalila é doutora em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realizou pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Unicamp, mestrado em Psicologia Social e graduação em Educação Física pela UERJ. É professora do Departamento de Didática da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Laboratório de Pesquisas em Educação do Corpo, o LABEC-FE-UFRJ, e do Laboratório de Pesquisa e Extensão com Povos Tradicionais, Ameríndios e Afro-Americanos, o LAPA da Unicamp. Tem como os principais interesses de trabalho e pesquisa a cultura popular, a educação quilombola, o corpo e a cultura. Boa tarde, professora Kalila, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Priscila, pela apresentação. Antes de começar a minha fala, eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje, né, com esses ilustres colegas que eu estou tendo a honra de conhecer agora. E fico muito grata em poder compartilhar um pouco com vocês das minhas imersões de trabalho, né, e pesquisa com o jongo. E também ter a oportunidade de ouvir os colegas aqui dessa roda de conversa em relação às suas experiências também. Então, fica aí meu agradecimento especial. Eu que agradeço. Fica aí meu agradecimento especial à professora Beth também, Priscila, né, que foram as pessoas que me fizeram o convite para estar aqui hoje com vocês e espero e desejo que a gente estreite nossos laços, né, de parceria a partir de agora. E queria também saudar esse evento, a importância desse evento para pesquisadores e estudantes das mais variadas áreas,
para também militantes, as pessoas envolvidas em movimentos sociais, culturais, artísticos, né? E para todo mundo que tem interesse por essa temática, né? Voltada às expressões culturais, que, de certa forma, merecem sempre serem olhadas a partir desse referencial interdisciplinar, multidisciplinar. Bom, pessoal, e aí antes de abrir, né, essa roda de conversa, eu vou pedir licença a todos e a todas para passar um pequeno vídeo caseiro que foi feito por mim mesmo, é um vídeo bem curtinho, de 2 minutos, que traz alguns registros pessoais, né, de trabalho de campo, né, que eu vim realizando junto às comunidades jongueiras aqui do estado do Rio, né, porque eu acho interessante para introduzir um pouquinho a nossa conversa a partir desse vídeo, né? Então, eu acho que o jongo, né, ele fala muito por si, né? É bem diferente vocês ouvirem algo oralmente, né, sobre o jongo, principalmente de mim, né, enquanto pesquisadora, né, não enquanto jongueira, como a gente vai ter o privilégio aí de escutar, né, a Neuzinha, a Neide, enfim. Então, eu acho que participar de uma roda, né, ter essa experiência, ou assistir, eu acho que seria interessante, seria válido trazer essa experiência estética, né, antes da gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu pediria para ser colocado esse videozinho aí para a gente continuar o nosso bate-papo depois. Mas é muito engraçadinho. Deus é correr na linha. Mas é muito bonitinho. Deus é correr na linha. Ei, como é bonitinho. Deus é correr na linha. 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 Aí a pedra balanceou. Pisei na pedra balanceou. Levanta meu corpo, cajueiro se acabou. Levanta meu corpo, cajueiro se acabou. Pisei na pedra balanceou. Levanta meu corpo, cajueiro se acabou. Levanta meu corpo, cajueiro se acabou. Pisei na pedra balanceou. Pisei na pedra balanceou. Levanta meu corpo, cajueiro se acabou. Levanta meu corpo, cajueiro se acabou. Bom, pessoal, continuando aqui a minha fala,
a partir desse vídeo, eu queria trazer alguns comentários, né, para a gente falar um pouquinho sobre o jongo, né? A primeira questão que eu acho interessante a gente destacar é sobre o quanto o jongo ele pode ser uma expressão plural, né? A gente pode observar diferentes tipos de jongo, né? Ou seja, jongos, né? Como vocês puderam perceber pelo vídeo. Tem variações quanto à performance de cada um dos grupos, né? Principalmente em relação aos aspectos relativos à dança, né? Propriamente dita. A vestimenta, a indumentária também, aos pontos entoados, que é o canto, né? Então, em comunidades, às vezes, de religiões afrodiaspóricas, por exemplo, os pontos de jongo vão refletir essas práticas religiosas, como as vestimentas também, né? Então, se vocês repararam, na comunidade quilombola de São José da Serra, que fica aqui em Valença, no estado do Rio, eles dançam de branco, né? E alguns pontos são pontos voltados à Ubanda, né? Eles são ubandistas. Então, todo ano, no 13 de maio, a comunidade faz a festa em homenagem aos pretos velhos, né? E é uma festa muito bonita, muito interessante. Ela tem como base fundamental a apresentação de diversas rodas de jongo de várias comunidades aqui do Rio, né? Inclusive a própria roda de jongo de São José, né? Que está presente no vídeo, está registrado, tem essa apresentação. Então, são rodas de jongo, uma atrás da outra, e adentra madrugadas, é uma imersão, né? Uma imersão nesse contexto de jongos, né? Plurais. E aí, outra questão também, para a gente pensar essa dimensão plural, é que a gente percebe, tanto na academia, na literatura, como no movimento jongueiro, às vezes algumas adjetivações sobre o jongo, né? Por exemplo, jongo espetáculo, jongo rural, jongo de rua. Todos esses são formatos possíveis, né, para o jongo, e são adjetivações que já existem, mas podem vir a surgir outras também, né, tanto na academia, de uma forma analítica, como no próprio movimento jongueiro mesmo da região sudeste. Eu lembro que o meu primeiro contato com o jongo, né, a primeira vez que eu vi uma roda de jongo, foi um contato num formato de espetáculo, de apresentação, né, que foi no Teatro João Caetano, aqui no centro do Rio, lá pelos anos 2000, assim, exatamente o ano eu não lembro, mas o mestre Darcy do jongo ainda estava vivo. Ele era a pessoa que liderava o jongo, né, aqui na Serrinha, que é uma comunidade, né, uma favela aqui na região norte, e ele foi a pessoa responsável por reavivar e ressignificar o jongo aqui no contexto urbano, né, o mestre Darcy do jongo, e ele trouxe uma roupagem totalmente diferenciada, né, para o jongo, por exemplo, incluindo na musicalidade instrumentos de cordas, violão, violino, cavaquinho, enfim. Então, era um jongo espetáculo já nesse formato, diferente, por exemplo, do jongo, né, que eu trouxe aqui no vídeo, né, nos registros, que são comunidades quilombolas, né, que têm uma relação com o campo, né, que é uma outra dimensão também possível para o jongo. Uma outra questão que eu acho também interessante, que eu acho que vale a gente destacar, a partir do vídeo, né, é a presença das crianças nas rodas e dos jovens, né, essa presença massiva, né? A memória coletiva sobre o jongo, né, que circula entre os jongueiros mais velhos, é que as crianças elas não podiam entrar nas rodas, né, justamente pelo seu caráter mágico religioso. Então, os jongueiros cumbas, apenas os mais experientes, né, podiam entrar nas rodas, porque eram esses jongueiros que tinham domínio dos pontos de demanda, que era, na verdade, quando um jongueiro desafiava um outro jongueiro dentro da roda. Então, essa marafunda, né, como alguns comentam, ela era responsável pela proibição dessas crianças e desses jovens na roda, né, nas rodas de jongo, né? Então, o jongo ele é ressignificado, ele é reavivado, tanto no contexto urbano como no contexto rural,
muito recentemente, né, a gente pode dizer final da década de 90, início dos anos 2000, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o que foi o jongo, na verdade, como ele se consolida, né? Mas só para a gente colocar esse ponto, né, como observação. E uma outra questão que eu acho também que vale a gente conversar é o caráter identitário importante que o jongo traz, né? Essa alusão a um território simbólico, né, voltado ao que a gente poderia chamar, grosso modo, né, das africanidades, né, dessa resistência étnica, cultural, racial, que é legado, na verdade, dos povos bantus, né, sequestrados e escravizados para o trabalho escravo aqui nas fazendas de café da região sudeste do Brasil, né? Então, vale lembrar, né, que o jongo ele se consolida aqui no período da escravização, né, nas senzalas. Ele representou uma forma complexa e poética, né, de comunicação entre os negros escravizados, né, mediante a situação de privação de direito e de privação de liberdade, né? E essa comunicação, ela acontecia através do jongo e através desses pontos cantados, né, que eram pontos enigmáticos. Por isso essa tradição desse caráter mágico religioso, né? Porque nesse período era uma forma de resistência diante da situação de privação de direitos, né? Ele teve essa função, né? Essa função de ser uma comunicação cifrada, né? O jongo, que era essa palavra, o ponto, né, de jongo, as palavras, né, pela boca, elas eram metáforas, né, que só os próprios escravizados, né, os negros escravizados conseguiam compreender. Tá? Então, a gente tem essa consolidação do jongo, né, nesse formato, né, e hoje ele é o jongo, ele é o caxambu, ele é o tambu, né, são nomes também que a gente encontra para essa prática cultural, que está presente em diferentes regiões do Sudeste, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas, e é uma prática que ela vai integrar o canto, né, a dança e percussão de tambores e musicalidades, né, e compõe também um conjunto, ele possui alguns elementos comuns a outras práticas, né, culturais afro-brasileiras, né? Alguns elementos comuns com outras práticas, como o coco, samba de roda, o batuque, né, que é o uso dos tambores, que é um canto curto, né, composto por uma frase curta, que é repetida pelo coro, né? O solista lança a frase curta e o coro repete. A presença também da umbigada, né? Que é esse passo de dança onde há uma menção de encostar o ventre, né, dos dançarinos ao centro da roda. Então, tudo isso está no bojo desse legado, né, desse legado que é deixado para nós, né, e por conta desse reconhecimento desse legado do povo banto, né, aqui na região sudeste especialmente, é que o jongo ele se torna um patrimônio cultural e material do Brasil em 2005, e que, atrelado a isso, né, a gente tem um plano de salvaguarda do jongo publicado em 2007, que, na verdade, é um plano de salvaguarda não apenas do jongo, né, mas dos mestres e das mestras jongueiras e jongueiros, porque sem eles o jongo já teria morrido, né? Se não fosse essas pessoas detentoras, né, desses saberes, né, a gente já teria perdido o jongo nesse contexto. Bom, eu não sei como é que eu estou de tempo, qualquer coisa Priscila pode me sinalizar. Só para a gente terminar um pouco essa conversa. Priscila, Só um qualquer coisa me minutinho, avisa. professora. Tá.
Imaginei. Então, a gente pode perceber que hoje, né, o jongo ele é uma prática que é plural, né, que ela se ressignificou, que ela se mantém a partir de várias ressignificações importantes, que ela tem esse caráter identitário, né, essa vinculação a essa ancestralidade, e isso, na verdade, não tira o mérito, a beleza, né, a importância da gente estar falando sobre o jongo, da gente estar olhando para o jongo, da gente estar fazendo o jongo aqui na região sudeste. E aí, só para terminar, eu acho interessante destacar que a gente tem um programa, né, chamado Pontão de Cultura Jongo Caxambu, que é um programa de extensão da UF, né, em parceria com o IFAM, que atua desde o ano de 2008 junto a essas comunidades jongueiras, no intuito de fomentar, né, esse programa coletivo, conjunto de salvaguarda do jongo, dos mestres e das mestres jongueiras e jongueiros, né, de certa forma, sendo uma rede, né, de assessoria, de troca, de articulação, né, entre as comunidades. Então, a grande maioria das comunidades jongueiras está localizada no estado do Rio, mas o Pontão também dá essa assessoria para outras comunidades do estado de São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, fica aí também essa informação, né, dessa rede ir se ampliando, tá? Gente, então eu vou ficando por aqui, vou fechar a roda da minha fala, agradecer mais uma vez e dizer que é uma satisfação enorme para mim, uma honra estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada, professora Kalila. A honra é nossa tê-la conosco. Excelentes pontuações sobre o jongo, a valorização da manifestação também, né? E para todo o Sudeste. Bem, agora a gente vai chamar a professora Neuzinha da Hora, Neuzimar da Hora, para a gente é mais conhecida como Neuzinha. Boa tarde, Neuzinha. Neuzinha é formada em pedagogia e é licenciatura em teatro pelo IFE. É mestre jongueira e diretora artística do Núcleo Arte e Cultura de Campos, e agente de teatro. É animadora cultural da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. Seja muito bem-vinda, nossa mestre Neuzinha, do jongo e da Manaxica. Você, Priscila, que ouvir de você, da própria Beth, né, me chamar de mestra, me dá um certo peso na responsabilidade daquilo que a gente acredita em manter vivo, né? Que são as heranças, as nossas heranças culturais, de nossa ancestralidade. Pois bem, por que eu digo isso? Ouvi a professora Kalila, né? Mostrando o grupo de tradição cultural, me remeteu a uma participação nossa no 12º Encontro de Jongueiros, em Piquete. Porque até um bom tempo, Campos não era reconhecido como uma comunidade jongueira pelo IFAM. Por quê? Porque os jongos em Campos, eles aconteciam em vários bairros. Como já foi dito, né, o jongo é de uma tradição que vem da senzala, zona rural, e chega à zona urbana. E ela chega à zona urbana através dos seus terreiros de umbanda, que era muito forte aqui em Campos. E com todo um preconceito, um racismo que é concentrado na nossa cidade, né, até os dias de hoje, o jongo ficou meio que no esquecimento, porque essas comunidades elas foram perdendo uma certa força, elas não eram valorizadas, elas não tinham um apoio, né, que hoje as comunidades estão tendo.
Hoje eu cito aqui que o jongo é representado em Campos pelo IFAM através da jongueira Noinha, né? Porque a partir né, a sua relação com a ancestralidade da cultura do jongo, ela recebe, né, esse olhar do IFAM. O jongo, na verdade, na minha vida, ela se mistura com a relação cultural, porque foi a partir do teatro, né? Junto com o professor e mestre Horácio de Campos, que era diretor do grupo experimental do Teatro Sesc, que sempre trabalhou o teatro nessa forma, mostrando um pouco a relação da nossa cultura regional, nossa cultura local. E aí a gente começa a entender esse universo do jongo no palco, né? Por isso também tem essa questão do jongo de representação simbólica. Por um bom tempo eu me questionava, eu tinha dúvidas se eu era jongueira, se eu tinha herança jongueira. Hoje eu não tenho mais, porque a partir de toda essa busca da identidade, né? E aí eu vou buscar o histórico dos meus avós. A minha avó, por parte de pai, Noêmia, ela nasceu em 1885. Ela nasceu escrava, liberta, né? Com 3 anos de idade, vem a abolição da escravatura. Mas, dando continuidade dentro da pesquisa, que foi através do grupo de teatro, né? Fazendo o levantamento dos grupos de jongo na cidade, junto com o mestre Beijinho, que também participava com a gente. E aí, conversando com a minha tia, porque eu não vou mostrar aqui, porque eu acabei não separando, mas com ela eu consegui um registro, a irmã da minha mãe, tia Nilda, ela contando que ela dançava jongo enquanto menina no terreiro do tio dela. E realmente o que Carila fala também com relação às crianças não dançarem é porque na época também na senzala o jongo ele varava a madrugada, porque era a noite, né? Após toda a labuta de trabalho dos escravos, que eles tinham esse momento de encontro. E para se expressar com a dança, com a capoeira, né? E para manter forte a cultura. Então, as crianças realmente não participavam. Hoje, né, também faz parte de uma cultura de matriz africana, a tradição de pai para filho, a oralidade. A gente mantém isso vivo na nossa família, porque, enquanto criança, nós também fomos aprendendo. Na minha família, o samba foi muito mais forte, porque com o esmaecimento do jongo, né, o samba ganhou mais presença, né? Então, eu tenho vários compositores na família. Mas também nós temos uma comunidade aqui vizinha ao bairro, Parque Leopoldina, né, a rua onde eu nasci, Teixeira de Melo, que eu costumo dizer que eu nasci numa rua de cultura popular e de matriz africana. Tinha o Terreiro da Manhelda, tinha a Escola de Samba, Império de Samba, Escola Onça no Samba, a Escola Unidos da Coroa, na comunidade da Balieira. E na comunidade da Balieira ainda se encontra, né, alguns herdeiros do jongo. Nós temos, inclusive, no grupo, a neta de uma senhora e a filha dela que fazem parte aqui do nosso grupo, e ela também tem uma herança jongueira. Pois bem, eu diria, né, a gente costuma muito dizer que o teatro né, a arte da transformação. E a partir dessa arte, eu me considero, né, essa menina que começou aos 14 anos e que dali foi dando continuidade, buscando a sua origem, buscando a sua identidade cultural, e hoje me aceito e me entendo, sim, jongueira. Me entendo jongueira porque a gente começou a entender toda essa linguagem do cântico, você representa toda a sua cultura. Por um momento assim na minha casa, nesse período pandêmico,
eu estava assim, meio que reflexiva, e veio um jongo, falando exatamente do Covid. E aí foram vindo outros e outros, e eu fui registrando. Quando eu dei conta, eu tinha registrado uns 14 jongos. Fora um jongo que eu compus junto com o mestre Beijinho, ele estava dando uma oficina, né, sobre o jongo na Casa de Cultura Vila Maria, e lá eu fui participar. E a partir da história que a minha tia contou dela, né, da relação dela com o jongo, quando ela era pequena, eu fiz esse jongo em homenagem a ela. E a minha irmã, que está aqui do lado, depois vai falar um pouquinho para vocês, vai até me fazer, vai me acompanhar, que o jongo diz o seguinte: desde pequena, tu me leva na jongada. Desde pequena, tu me leva na jongada. Hoje eu sou uma nega velha e não faço quase nada. Hoje eu sou uma nega velha e não faço quase nada. Ajuda eu, minha mãe. Ajuda eu, nega velha, a dançar. Ajuda eu, minha mãe. Ajuda eu, nega velha, a dançar. Então, esse foi um dos jongos que eu compus em homenagem à minha tia, quando ela conta, né, como era a relação dela como menina. E isso já na zona rural, porque ela é remanescente de Conselheiro Josino, minha mãe nasceu em Conselheiro Josino. Então, toda uma outra questão que eu pontuo é quando a professora citou o mestre Darcy, e eu me sinto honrada, porque eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Darcy muito rapidamente, mas só o fato de chegar perto dele, de ser apresentada a ele, de ouvir um pouquinho daquela sabedoria popular, né? Isso já me deixa assim lisonjeada. Eu conheci o mestre Darcy na escola de samba, em cima da hora, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi entre 2000 e 2001. A escola de samba ela estava com um enredo que retratava o município de Campos. E nós fomos a um evento nessa escola, junto com o mestre Beijinho, e lá era também para mostrar um pouco da cultura de Campos. E ele chegou na sua bengala, no seu chapéu de Panamá, olhando de longe, né? Bem faceiro, e eu senti assim, nossa, o mestre está aqui olhando os aprendizes de jongueiro. Né? Então, Darcy realmente ele abriu portas para que toda a comunidade jongueira se fortalecesse, né? E se mantiver, e pudesse estar viva hoje aí, mostrando mais uma cultura da nossa ancestralidade. Não sei qual é o meu tempo, mas vou dar uma breve depoimento com relação à Manaxica do Caboio. A Manaxica do Caboio é uma dança de cultura popular, né, do nosso município, e também conheci, meu primeiro contato com essa dança foi dentro do teatro, com o texto O Alto do Lavrador na Volta do Êxodo, do professor e mestre Horácio de Campos Soares. Esse texto, esse espetáculo, eu considero, uma denúncia ao que acontecia na agricultura canavieira na década de 80, porque ainda, né, que a abolição tivesse acontecido, Campos custou muito a entender a liberdade. E na cultura canavieira existia o trabalho escravo, mesmo sendo libertos. Né? E o Alto do Lavrador vem como uma peça de denúncia para mostrar não só a cultura, né, que existia na zona rural, como também os maus tratos que essas pessoas sofriam, que esses irmãos trabalhadores rurais sofriam. E ali, através da cultura da zona rural, estava a Manaxica do Caboio. O coreógrafo saudoso Amaury Joviniano nos deu uma noção sobre os movimentos, os passos da Manaxica do Caboio, da batida dos pés. E hoje, nós, o Núcleo de Arte e Cultura de Campos, que trabalhamos com a preservação da cultura local, mantemos esse espetáculo, né? Cantares à Planície Goitacá, Manaxica do Caboio, também texto do nosso mestre
do professor Horácio. Por quê? Porque a nossa história entrelaça, né? Quando eu comecei a fazer teatro, eu não imaginava hoje estar aqui junto com o nosso mestre, falando e reafirmando a importância da nossa cultura local. Estou no tempo, Queria te pedir Priscila? uma coisinha. Eu queria te pedir uma Sim, coisinha, Neuzinha. pode pedir. Canta um pouquinho da Mana Chica pra gente, por favor. Claro, claro, com certeza. Também quero ressaltar aqui, né, que quando a gente conhece a Mana Chica do Caboi no espetáculo, a melodia, junto com a maestrina Vilma Rangel Braga, né, que era um arranjo de Newton Perissé Duarte. Então, já o registro da Mana Chica já vinham outros, né, outros escritores, outros autores buscando manter viva essa cultura nossa. Mas vamos lá um pouquinho da letra. Lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá se vai a Mana Chica, lá se vai Chiquinha, mana. Lá se vai a Mana Chica, lá se vai Chiquinha, mana. Aí vem a Mana Chica do Caboi. Quem nunca comeu pimenta não sabe que coisa é o boi. Aí vem a Mana Chica do Caboi. Quem nunca comeu pimenta não sabe que coisa é o boi. Lá, ya, lá, Mana Chica, minha nega, chega ao teu rosto ao meu. Quem te ama, quem te adora, quem gosta de ti sou eu. Mana Chica, minha nega, chega teu rosto ao meu. Quem te ama, quem te adora, quem gosta de ti sou eu. Lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Eu vou dar a despedida, seu doutor foi quem pediu. Não quero que o povo diga que o cantador não serviu. Eu vou dar a despedida, seu doutor foi quem pediu. Não quero que o povo diga que o cantador não serviu. Lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Gente, eu tô aqui, eu tô assim, eu tô emocionada com vocês. Eu sempre me emociono nas apresentações de vocês, mas tem uma pergunta aqui do Van. Onde em Campos... pode falar, Neuzinha. Pode falar. Ele pergunta onde pode ouvir os jongos em Campos. Então, onde pode ouvir o jongo? Na Família da Hora, Rua Teixeira de Melo, Parque Leopoldina. Inclusive, agora, dia 20, Dia da Consciência Negra, a nossa família tem uma feijoada tradicional, né? A gente sempre realizava essa feijoada no dia 8, né? 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí, nos últimos anos, a gente veio trazendo para a Semana da Consciência Negra, até porque algumas pessoas, dezembro tem muita festividade, enfim. Se tudo der certo, né? Se o nosso Pai Supremo assim permitir, dia 20 estaremos aqui com uma feijoada cultural e estaremos apresentando o jongo. Parabéns, isso aí. A Jaci Artes fala que bacana ou poder ouvir aí a Neide tocando, né? Porque ela pesquisa sobre o Caxambu no Espírito Santo. Aí, já passou. Quanta alegria em ouvir sua experiência, mestra Neide, apaixonada por sua história, pelo seu conhecimento, pelo jongo e pelos grupos de Caxambu no sul do estado do Espírito Santo. Parabéns, Neuzinha, pelo trabalho. Como sempre eu falo, eu fico sempre emocionada em ver a família de vocês. Sempre nem tenho como agradecer a família de vocês, as contribuições e a beleza que as apresentações de vocês. A gente também te agradece muito, né, Priscila? Assim, eu sei que o mestre Horácio, ele foi para lá de um incentivador para a gente entender a nossa origem, a nossa identidade. Mas a partir da sua pesquisa, né, voltada para o nosso trabalho, e de tanta gente ouvir, né? Quando que vocês vão falar da história de vocês, né? Esse direito de fala. Eu penso que o direito de fala, o lugar de fala, é quando a gente entende a noção de pertencimento e continua propagando
a cultura e mantendo viva, né? E isso você, né, constamos aqui, e o que nos levou a contar um pouco da história que o grupo, né, o Núcleo de Arte e Cultura de Campos, em toda a sua trajetória, tem mais de 30 anos contribuindo com a cultura popular do nosso município. Muito obrigada, Neuzinha. É indescritível isso para mim. Neide, agora a gente vai chamar para falar um pouco com a gente a professora Neide da Hora, irmã da Neuzinha. Boa tarde, Neide. A Neide é graduada em Pedagogia pela FAFIC, que hoje é a Uniflu. É animadora cultural do Estado do Rio de Janeiro, no CIEP Clóvis Tavares. Se iniciou no teatro através da participação como ritmista no balé Luanda Beira Bahia, pelo grupo Sesc Campos, em 1985. Estudou artes cênicas, interpretação, voz, expressão corporal, história do teatro e técnicas com o mestre Otávio de Campos Soares. Foi integrante da banda Zen Graça e já participou de vários espetáculos teatrais. Participou também de vários cursos de capacitação na Fundação Dercy Ribeiro, na Escolinha de Arte do Brasil, no Rio de Janeiro, no curso de iniciação teatral do Sesc Campos e no projeto Arte na Escola da UENF. Integrante do grupo Núcleo Arte e Cultura de Campos e agente de teatro, como atriz e percussionista autodidata. Boa tarde, Neuzinha. Boa tarde, Neide. Falei Neuzinha de novo. Boa tarde, Neide. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas, né? Estar aqui hoje, para mim, é uma grande satisfação, né? De estar aqui ao lado da minha irmã e estar contribuindo ao lado do professor Ávio, mais a professora Keila, né? E Kalila, quer dizer. Então, é isso aí. A gente, através do teatro, que me incentivou um pouco em relação... Eu já acho assim, eu acabei sendo incentivada, mas eu já era jongueira. Eu já era jongueira desde quando eu nasci. O teatro que me incentivou a descobrir a minha identidade, na verdade. E aí é isso. A Lila colocou um ponto em relação ao instrumento de jongo, e do tambor, ela falou um nome aí. Eu quero dizer assim que, na verdade, no jongo, eu aprendi que eles, antes, os instrumentos eram feitos de tronco de árvore. A gente tem até um tambor aqui com esse coisa. E hoje os instrumentos estão sendo muito modernizados dentro da cultura, né? Hoje já pode botar um atabaque, uma conga, eu, pelo menos estou batendo na conga, mas atabaque, chocalho, pandeiro, isso aí, diversas coisas diversos instrumentos que você vai reciclando, até mesmo de acordo com os jongos que são cantados nas rodas de jongo, hoje em dia, né? E é isso, o teatro me ajudou muito, na verdade. Eu passei a descobrir, como eu entrei na animação cultural, através do teatro, eu acabei descobrindo o jongo de Maria Anitta, lá no CIEP de Parque Santa Rosa. E lá eu pesquisei muito com elas, consegui montar dentro da escola o trabalho de jongo. Então, né, várias escolas que eu trabalhei, no General Dutra, as 4 escolas que eu trabalhei, eu vim trabalhando muito jongo com os alunos. Hoje, estou atuando no CIEP Clóvis Tavares, já fiz grandes trabalhos lá também em relação a jongo. E, com isso, a gente percebe que a gente está conseguindo levar, né, a cultura para os bairros e consegue desenvolver esse trabalho, né? E é muita satisfação estar aqui para fazer isso, na verdade. E tem também... eu fiz vários cursos, né? Oficinas de percussão, e hoje venho trabalhando isso na escola, percussão na escola, com os alunos. Hoje já tem alunos que já estão formados a professores de música através da animação cultural, né? Eu incentivei, e aí eles hoje encontram comigo, falam tia, tô
trabalhando com música através daquele trabalho que a senhora fez com a gente lá. Eu fiz trabalho de folia de reis com eles. Então, a gente incentivando a cultura, o aluno, eu acho que isso aí dá para a gente se sair bem, né? E botar na cabeça do aluno o que ele quer. Ele pode ali abrir a mente dele, o que ele pode fazer daqui para frente. E através do grupo aqui, no nosso núcleo, a gente está focado nos trabalhos e aqui tem muita criança no nosso grupo. Antigamente, no jongo, não dançaria criança, mas hoje em dia a gente já está conseguindo trabalhar, né? E as crianças dançam também, trabalham com isso. E é isso aí, a gente está focado no trabalho da nossa cultura, do nosso acontecimento de sempre. Neuzinha, tiver alguma coisa mais para colocar? Fala da Mana Chica na sua vida. Da Mana Chica na minha vida. Isso aí. A Mana Chica também foi através do teatro, né, que eu descobri assim a minha parte na Mana Chica. Eu dançava e depois passei a vir para o instrumento. Estou até hoje, né? Sinto falta, tem hora que eu sinto falta da dança, mas a Mana Chica foi tipo assim, fizemos umas apresentações, mas o que marcou mesmo foi através que a gente foi fazer uma pesquisa lá em Gargaú com Maria Pomada, e ali eu consegui ver realmente a Mana Chica, uma Mana Chica mais real. E aí, dali eu falei assim, eu acho que é isso aí que eu quero. E aí eu passei para o instrumento, que chegou lá, eu bati pandeiro, bati todos os instrumentos que tinha lá, eu fui passando, e dali eu falei, vou passar para os instrumentos, para a parte musical da Mana Chica. E para mim é muito importante estar aqui hoje, estar podendo passar esse tipo de trabalho, que é muito importante na vida da gente, da Mana Chica. Isso aí. Perfeito, Neide. E que trajetória bonita, né? Levar para os alunos, para as comunidades, essa cultura. Porque a gente, quando começa a estudar, quando a gente não conhece, eu também não conhecia, quando a gente começa a comentar com as pessoas falam, gente, mas eu nunca vi isso na minha escola, eu nunca soube desse tipo de manifestação. E quando a gente leva, vem o encantamento das pessoas. Muito obrigada mesmo pelas suas contribuições. E saber da importância da parceria de vocês, além de irmãs, a parceria no grupo, né? Vocês levam o grupo, as meninas são lindas, vocês estão sempre juntos, levando a cultura aí pela cidade. Muito obrigada. Beleza. Agora a gente vai chamar o mestre Orávio de Campos Soares. Boa tarde, professor Orávio, que nasceu em Campos. Pode falar. Boa tarde. Eu só Vou fazer a sua... Vai fazer o quê? Eu não sei o que vai fazer. Vou fazer a apresentação do seu currículo lindo aqui, pelo menos uma parte dele. Meu Deus do céu. Nasceu em Campos, dia 21 de junho de 1938. Gente, que coisa linda. Fez as primeiras letras na Escola Estadual 15 de novembro. O curso de Artes Gráficas na Escola Técnica Federal de Campos, atual IFE, e segundo grau no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora. É graduado em Comunicação Social pela Faculdade de Filosofia de Campos, hoje Uniflu, e mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor da Faculdade de Filosofia de Campos, tem experiência na área de comunicação, com ênfase em folk e comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura popular, comunicação, imprensa, folk comunicação e memória. Tem uma extensa atuação como jornalista, né, em vários jornais da cidade, mas ele integra a Rede Brasileira de Folk Comunicação e a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Educação, né? E é autor de peças de teatro tais como O Alto do Lavrador da Volta do Êxodo, O Alto da Anunciação, Apenas Amigos, Favela.5, nas revistas Boulevard de Cabarrabo e A Magia do Trianon. E pesquisa como o Teatro na Arte Universal,
versando sobre a dramaturgia infantil. Possui vários prêmios e títulos como jornalista, como pesquisador e como teatrólogo. Muito obrigada, professor Orávio, pela sua presença. É uma honra para nós. Te dou a palavra. Essa reunião cultural, em que eu estou exatamente assim, diante de uma situação bastante anômala, né? Porque eu não sei o que eu posso resumir em 10 minutos, né? Toda a história, né? A história de vida que é exatamente, né, um trabalho de dedicação, um trabalho de percepção, sobretudo cultural, né? Eu sou também lavrador, né? Quer dizer, na realidade, eu sou lavrador cultural. A cultura tem a ver com a questão da cultura do campo, né? E aí mostrar que eu semeei coisas importantes num campo bastante fértil, né? E aí a família da Hora se descobriu aquilo que ela sempre foi. Quer dizer, na realidade, eu fui apenas, o Leite falou muito bem, eu fui um estimulador de todo esse processo, né? De entender, né, que a residência, né, da família da Hora na Rua Teixeira de Melo não é nada mais, nada menos, né, do que um ambiente quilombola, né? Quer dizer, é um quilombo urbano, né? Um quilombo urbano. Inclusive, né, através do movimento Brasil Mestiço, né, junto ao MEC, nós tentamos exatamente fazer com que a área ali exatamente fosse conhecida exatamente como um pontão de cultura, né? A gente tentou fazer isso várias vezes, mas realmente às vezes a gente pensa assim, poxa, Campos está tão longe, né? Tão longe dos grandes centros, longe também daquela região sul, né? Da bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Enfim, são várias questões muito interessantes, né? Nós somos exatamente o quê? Nós estamos na franja, né, da região sudeste, garrado aqui com o Espírito Santo, né? Fazendo não só a questão do Congo capixaba, enfim, né? Uma série de outros fatores que nos unem aqui, né? Não só pela questão da produção, né? Da produção regional aqui, mas, sobretudo, pela aproximação. Nós estamos muito mais próximos de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, do que do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, né? E aí eu estou muito feliz com isso. E também eu quero agradecer a minha amiga Beth Couto, a Beth, né, pela indicação da minha presença, né, nessa live, e que eu estou exatamente muito feliz de estar aqui junto com Neuzinha, né? Neuzinha, aos 14 anos, ela demonstrava o seu talento que ela tem hoje, né? Quer dizer, eu não tenho participação nenhuma disso, o talento é dela, pois não. A Beth, a tadinha da Beth, Beth Rocha, meu Deus do céu, desculpa. Mas, enfim, né? É só para compreender que as questões são assim. E aí eu quero abraçar, né, assim, carinhosamente a Kalila, né, a doutora Kalila, pela apresentação, e parabenizar também, né? Por exemplo, ela me parece assim também muito, sabe, muito interessada por esse tema, né? Que é um tema realmente bastante interessante, mas que, né, a partir dos anos, né, a partir da abolição da escravatura, né, essas atividades, ou seja, todas essas atividades culturais, né, de origem africana, ela foi altamente discriminada, né? Quer dizer, a ponto, né, de uma abolição da escravatura muito mal feita, né, ele acabou fazendo o quê? Fazendo com que a escravidão continuasse, né? Então, isso não é novidade para ninguém, né? Os historiadores estão aí para comprovar o que eu estou falando agora, né? É que o processo de favelização do Brasil começa exatamente após, né, a abolição da escravatura, né? E aí o governo, isso já desde o segundo reinado, né, que já tinha propiciado a vinda, né, de mais de 1 milhão de pessoas, lá, de europeus, de pessoas dessas questões, né, para vir aqui serem colonos, quando poderia ter dado essa oportunidade para os escravos, né? A questão do sistema neocolonialista, né, as pessoas podem pensar que isso ficou no passado, que é um discurso, é uma retórica ultrapassada, mas na realidade é o seguinte, ela está tão presente na sociedade moderna, né, que a gente fica assim, sabe, sem saber exatamente o que fazer diante de uma situação dessa, né? Uma situação em que a discriminação racial continua, né? Quando se introduz a questão, né, da valorização da cultura popular no Brasil, ocorre, por incrível que possa parecer, na ditadura Vargas, né?
com a criação da Funarte, com a criação do IFAM, com a criação de uma porção de coisas. Quer dizer, a ditadura de uma pessoa nacionalista que queria exatamente estar presente, né? Estar presente junto a essas classes dominadas brasileiras. E aí isso foi desenvolvido através da Funarte com muito má vontade durante muitos anos, né? Para mostrar que essa questão do racismo estrutural ele estava muito mais presente e muito mais representativo do neocolonialismo do Brasil, né? E aí e a minha grande preocupação hoje não é exatamente com o que Kalila falou, que Neuzinha cantou, falou, Neuzinha, Neide batendo esse tambor de uma forma maravilhosa, tem as mãos delas são as mãos de ouro, né? Elas sabem, né? Eu só encontrei uma pessoa fazendo igual, que é um mestre que então, por acaso tem o nome Darcy, lá junto ao jongo lá de Samã, né? O mestre Darcy batia assim, com aquela leveza, né? Que, por exemplo, assim, não é preciso você bater muito forte no tambor para você tirar o melhor som, né? Quer dizer, isso caracteriza o bom organ, né? O melhor organ é dessa forma que se faz. Mas a minha grande preocupação, né? Eu anotei aqui, não é só sobre isso. Quer dizer, a Funarte, além de ser criada, né? Ela cria e estimula também, né? A questão do movimento que eu acho que é um movimento interessantíssimo, né? Que é a chamada Comissão de Folclore do Brasil, né? A Comissão de Folclore do Brasil. Então, nesse meio, desse bojo, ou seja, dentro desse contexto, dentro desse cenário, né? O que se faz exatamente? Se bota a escola de samba na avenida, né? Oferece prêmios, o governo oferece, a partir do DIP, né? Prêmios às escolas desfilando na avenida principal. Os temas teriam que ser exatamente como a história do Brasil, né? Daí uma característica interessante das escolas de samba estar muito ligado, né? Como lembrança e até como agradecimento, né? ao segundo reinado, né? De Pedro II, né? A princesa Isabel, né? Tem a princesa, quer dizer, tudo é rainha disso, rainha daquilo. A monarquia parece que está muito presente, né? Em uma república que foi muito mal feita, né? Muito mal definida, né? O primeiro grande golpe, né, militar da história desse país foi feito contra o segundo reinado de Pedro II, né? Bom, é só para a gente compreender essas questões. Mas a minha grande preocupação não é só sobre essa questão dessa discriminação, né, que se fez presente desde o getulismo para cá, né, e através de trabalhos importantes, mas muito particularizados, como o do Abdias de Nascimento, com o Teatro Cultural do Negro, a percepção de que as pessoas poderiam abrir também caminhos importantes, por exemplo, nas mídias, na televisão, né, para o ator negro. Hoje existem algumas coisas, mas muito pequena com relação aos grandes talentos que circulam, né, pela arte e pela cultura brasileira, né? Então, a minha grande preocupação hoje, né, do meu estudo, não é nada dos que se faz, mas uma coisa assim para desconfiar. Por exemplo, tipo assim, né, o ensino da história africana, né, da história africana e da cultura africana, ou afro-brasileira, como vocês queiram, né, ela foi exatamente instituída em 2003. Né? E aí, né, veja só, as escolas sempre dirigidas exatamente, né, por quê? Pelo que restou, pela herança burguesa desse país, ela fez com que os professores, né, dessa cultura, da cultura africana, fossem exatamente colocados à margem de qualquer coisa. Eles não foram recorrer aos grandes mestres, né, do jongo, do samba, não recorreram aos historiadores, aos jornalistas que cuidam dessas questões, aos pesquisadores, não. Eles absolutamente não trataram dessa questão. Preferiram dizer o seguinte, que não tinha professor especializado para fazer isso e que o ensino ia ser feito por uma tal de transversalidade. Isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira isso. Não, porque não há didática sobre o assunto, não há livros para compor, enfim, uma série de questões. Mas também ninguém fez nada no sentido de formar, ou seja, de criar condições necessárias que as universidades federais, principalmente, oferecessem cursos, né, para que essas pessoas fossem exatamente aperfeiçoadas no sentido de que pudessem dar aula, né, sobre a história, né, a sua história, os impérios africanos, coisas lindas, né?
É só você pegar o livro Kitabo de Ney Lopes para você entender exatamente a natureza, né, de todos a religião, né, a religião de ventre, né, nascido exatamente das relações, né, emocionais, políticas, né, e sensuais, né, dos africanos. Né? Então, a gente fica assim muito... quando eu estava analisando essas coisas, eu escrevi a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi feita exatamente em cima de um tema. Eu fiz um trabalho exatamente sobre o trabalho que eu fiz foi em cima da cabeça de boi, a caveira do boi nas porteiras, né? E é uma razão espiritual por que aquelas caveiras estão ali. Né? E trabalhando isso, acabei me aprofundando na história do boi. Então, hoje me considero que uma pessoa especialista, por exemplo, na história do boi, né? Desde o Cádimo, né, do Minotauro, o filho Minos, né, o filho touro de Minos, enfim, toda essa questão da questão do boi, acabei me especializando nisso, me especializando do boi, me especializando do boi pintadinho. Olha que coisa interessante, né? Há uma reunião importante do boi bento com o manhanhe africano. Então, dá um caldo cultural maravilhoso, né? Ninguém faz tantas coisas importantes com relação às ludicidades, né, com o boi do que exatamente o brasileiro, principalmente na região sudeste. Né? Então, a minha preocupação, voltando, né, eu fiz um trabalho sobre essas caveiras, que tem um nome assim, africano, né, o nome Urubá, o nome de Muata Calombo, né? E eu trabalhei também com uma outra coisa por orientação, né, do meu orientador, né, o doutor José Amaral, né, Argolo, que ele exatamente disse assim, não, vamos fazer uma outra vertente, né? Ele me orientou de uma forma bastante interessante, eu aproveitei essa deixa, que é exatamente o seguinte, dá uma subtitulação, né, dizendo o seguinte, a consciência e a destruição. Né? Então, desde que se institui, né, as comissões, né, do folclore no Brasil, depois eu tive aqui a visita, por exemplo, de Roberto Benjamin, que era do Conselho, ou seja, que era da Comissão do Folclore de Pernambuco, né, que veio aqui, assistiu, né, uma apresentação do Ilê Saim ao Oxalá, um dos trabalhos que a gente realiza com o grupo de Neuzinha da Hora, né, ele assistiu e jurou por tudo que é mais sagrado, né, que não existia nada igual nem no Senegal. Né, nem no Senegal não tinha. E se alguém quisesse algumas recordações, algumas coisas sobre a África, teria que assistir ao Ilê Saim ao Oxalá. Né? Dr. Zé Marques de Mello, nessa época, também era presidente, né, falecido recentemente, né, nos deixou assim tão precocemente, mas ele também dizia o seguinte, que toda a formulação, né, do espetáculo, ele nos leva exatamente a uma África que não existe mais. Uma coisa interessante. Quer dizer, nós estávamos, sem querer, nós fizemos isso. Mas mesmo a Neuzinha sabe que eu não sou autor, né? Eu não sou autor do Ilê Saim Oxalá. Né? O Ilê tem a participação da maestrina Vilma Rangel Braga, do Anoli Maciel, tem a participação do mestre Beijing, a participação saliente, né? Muito forte, né? Do grande bailarino, do grande coreógrafo Maurício Joviliano. Então, essas questões, pessoal, como é que você consegue fazer um texto, né, com um espetáculo que você queria fazer umas relembranças sobre o centenário da abolição da escravatura, né, um espetáculo para 1988? Como é que você consegue fazer isso num gole só? Né? Eu sentei a máquina e fiz o texto direto. Só parei para tomar água quando o texto estava pronto. Né? E veja só, até hoje ele é apresentado exatamente com o mesmo texto original. Né? Não mexi em nada. Até mesmo os pontos, né? Os pontos de jongo, que foram feitos exatamente, alguns feitos por mim, junto com o mestre Beijing, com o grande Ogan, que é o mestre Beijing, conhece os sons africanos, todos que você pode imaginar, talvez seja uma grande expressão cultural de raiz desse país. Né? O conceito é muito... Tá? E vive exatamente do ostracismo. Né? Uma pessoa muito legal. Eu já sei, você está me assinalando, eu estou falando demais. Eu falo realmente demais, você sabe? Mas já estou se encerrando já.
Não, não, é só para mostrar, né? É só para mostrar o seguinte: a minha grande preocupação, estou encerrando, a minha grande preocupação é exatamente com o quê? Com a forma com que essas coisas estão se esmaecendo, né? A mesma forma que nós hoje estamos cultuando a questão do jongo, a manaxica, né? E a gente poderia colocar também assim, né? A marreca, a andorinha, a mineira, o mangalô, os barabadais, né? O feijão miúdo, os quindins, né? Enfim, a extravagância, tanta coisa interessante que tinha aqui na região de Campos dos Goytacazes e que hoje não existe mais, né? Então, a questão da... Eu estou exatamente com aquela... Eu trabalho um pouco, né? Eu faço um diálogo, uma leitura muito forte com Heidegger sobre aquele livro dele, Ser e Tempo, né? Mostrando que as coisas que nascem, ou elas se reproduzem, né? A partir de outros cenários, ou elas serão, sabe, elas vão ser mortas de qualquer forma, né? E a morte, nesse caso, ela se traduz dentro de 3 espetáculos. O primeiro momento da primeira morte, né, é chamada a morte do abandono, né? Você abandona as coisas, ela começa a morrer. Depois a morte mística, né? E no final a morte que se faz exatamente, né, com esquecimento, né? Quer dizer, a ideia, né, de que a memória também é esquecimento, né? Enfim, então eu estou exatamente preocupado com isso. Por quê? Porque não existe, até hoje, ninguém fez, né? Ninguém estabeleceu isso, apesar, né, das reservas, das defesas de 2007, né, com o tombamento de 2005 sobre o jogo do Sudeste. Apesar de todas essas providências, né, nós vamos o seguinte: mas não há uma política de preservação, né, do patrimônio histórico e material desse país. Não há, né? Não há. Até porque, quando algumas pessoas olham para isso, olham de soslaio, olham exatamente de bico, né? Mostrar o seguinte: isso é coisa de negro, isso é coisa de maluco, né? Enfim, nessa questão assim. Então, como eu vejo assim, né? Eu vejo a Kalila, né? Uma loura, sabe, assim, trabalhando essa questão assim, eu fico volta para dentro de mim uma grande esperança, né? Quer dizer, eu penso que ela, fazendo esse discurso, ela chama também outras pessoas, no sentido de que essas pessoas estão ver uma cultura negra como alguma coisa de importância dentro do desenvolvimento cultural ou representativo, né, desse país, né? Por exemplo, você vai notar o seguinte: qualquer tipo de escritor, qualquer coisa que ele tenha, né, o Jorge Amado, por exemplo, né, essa classe burguesa, essa classe dominante, não gera cultura nenhuma. Ela se incorpora alguma coisa, ou se não trata de fazer beicinho, né, para achar que as culturas norte-americanas, que as culturas europeias são melhores do que a nossa, né? Enfim, é para compreender isso. Então, eu quero abraçar aqui efusivamente a querida doutora Kalila, justamente por isso. A esperança é essa, né? No sentido que você consiga reunir determinadas pessoas, né, desse iranianismo burro, né, no sentido que ele entenda, né, que a cultura brasileira ela está aí muito viva, forte, mas precisa de estímulo, política, né? Quer dizer, hoje você não tem em Campos uma política cultural, uma política de preservação do patrimônio histórico, cultural e imaterial. Você não tem, né? Você não tem isso. Se algum tombamento foi feito durante há 6 ou 8 anos que foi feito o último tombamento. Você não tem essa política, você não tem isso, né? As pessoas não preservam isso nas escolas. Isso se faz através de quê? Do esforço de cada um dos professores, dos levadores culturais. Desculpa, Perfeito, professor. Priscila, mas porque assim, eu reservei muitas coisas na minha memória, então quando eu tenho que falar tem muita coisa para falar. Gente, mas a gente também aproveita do senhor, né, Horácio? É verdade. Então, vamos responder aqui a essa pergunta aqui do Arthur Gomes, que ele fala que existe uma manifestação chamada Tambu na região de Piracicaba, São Paulo. Na minha visão, ele fala, na minha visão, eu entendo aquilo como jongo, mas os seus integrantes não reconhecem como jongo. Por que será? Bom, provavelmente, né? Por exemplo, como é que é exatamente esse feijão miúdo? É um sambinha, né? Sincopado, né?
um sambinha que tocava, que era desfiado por uma viola, né? E tinha assim, os adufes, né? Como se usava também o chocalho, ou seja, no fado de crioulo, que é uma derivação, né, da onde surge exatamente a figura da Mana Chica, né? Então era coisa assim. Aí diz assim, mas isso aí não é fado de crioulo? Aí, alguém que dançasse exatamente o feijão miúdo e dizia assim, feijão miúdo, né? Nesse sentido. É feijão Eles não miúdo. reconheceram ainda. É feijão miúdo, é. Então, é a mesma coisa que está acontecendo lá nessa região, né? Eles estão dançando, mas não sabem que estão dançando jongo, né? Não Enfim, sabem que é estão mais ou menos dançando assim, jongo. parecido com essa questão. Porque essa é E tem... uma questão assim, muito perto da. Né? A extravagância com coco nordestino, a extravagância, olha que coisa interessante. Né? Você tem barabadais, que são os barabadais? Os barabadais nacional da mata, que é esse samba que se faz em terreiro. Né? Aquele samba que se faz como tradição no final de cada apresentação de capoeira. Né? É samba de terra, samba de roda. Né? Aquele Pé no samba é chão. um samba extraordinário. É muito Pé legal. no Né? chão. Enfim, eu acho que o tema é importante, é interessante, mas a gente ficaria conversando aqui durante muito tempo. Mas 10 Horas, minutos, se tiver. mas espera só. Isso é um castigo. É um castigo. Um castigo também que você deu para a Kalila, né? Kalila, hoje eu senti que ela tinha uma opção de coisa para dizer. Tinha uma opção de coisa e não pôde dizer quase nada. Né? A gente vai fazer outras Vamos lives com cada um separadamente, para o senhor falar vamos uma hora só o senhor. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma bebendo um negocinho, acendendo fogueira, né? Vamos fazer as tradições. Vamos fazer isso num terreiro, né? E vão levar à noite. Deixa passar a pandemia que a gente vai fazer. Isso aí, professor. Vamos ou não muito vamos? obrigada. Vamos ou não vamos? Vamos, claro. Acho que não fica estranhando muito. Aqui, não se estranha muito com a minha idade, não, que eu ainda sou um menino na dimensão do espaço. Tá? Perfeito. Eu sou um menino ainda. Claro que é. Na dimensão Maravilhoso. do tempo, eu sou um menino. Você ficou estranhando assim, pô, o cara é de 38, não, pô, o cara é antes da. Mas não se preocupe com isso, não. Mas o senhor é maravilhoso e suas contribuições são sempre perfeitas para nós. É um aprendizado constante. Muito obrigada. Com todos aqui na mesa agora, eu tenho uma pergunta para a Kalila, do Adler. Né? Por que há essa nomenclatura diversificada para a manifestação do jongo? Tem a ver com a questão da região? Porque cada lugar chama um... Tá. Antes de responder, eu queria agradecer a oportunidade de ter ouvido, né, todos da mesa, Neuzinha, Neide, professor Orávio, uma satisfação enorme. Adorei os comentários, professor Orávio. Estou aqui me segurando, né, para a gente pensar os próximos encontros, porque realmente eu acho que a gente teria muito para trocar. Olha, quanta coisa. Pois é. E a questão assim, que eu acho importante, que o professor Orávio comentou, é trabalhar essas questões, né, e dar visibilidade a isso. Eu acho que interessa não somente, né, ao povo negro, ao povo quilombola, né, e aos não negros, aos não quilombolas, né, porque eu acho que é assim que a gente consegue, de fato, romper, né, com o racismo institucional, estrutural, do cotidiano, né, a falta de acesso a políticas, seja da educação, seja da saúde, seja da assistência, enfim. Então, eu acho que a gente pode avançar, né, em próximos encontros. Em relação à pergunta, a nomenclatura, eu não entendi muito bem qual foi o contexto, mas o que eu quis colocar é que o jongo ele pode ser chamado de caxambu, né, tambu, a depender da região, né, em Minas, por exemplo, Espírito Santo, a gente, né, conhece alguns grupos de caxambu, aqui no Rio, majoritariamente é jongo. São Paulo tem o jongo, e talvez a questão que foi colocada anteriormente lá, o tambu, seja o batuque paulista, né? E aí acho que também a gente não precisa entrar no mérito do que se é ou não, né? Eu acho que o importante é a gente
dar voz ao autorreconhecimento e à autoatribuição que cada um dos grupos faz da sua própria história, da sua própria prática. Eu acho que isso é uma questão mais importante. Perfeito. Então, acho que é isso. Alguma consideração final de alguém de vocês? Neuzinha, Neide? Alguém quer falar alguma coisa? A própria professora já agradeceu, mas se quiser falar mais alguma coisa, o professor Orávio também. Eu gostaria de ressaltar que quando o Orávio diz, né, que já há alguns anos não se preserva, não se trabalha uma política pública de tombamento, com toda a sua generosidade e humildade. Se houve tombamento em algum momento nesse município, foi quando ele esteve secretário de Cultura. Então, há que se ter bastante sensibilidade e entender a importância, né, dessa preservação, de salvaguarda mesmo das culturas locais, hoje regionais. Hoje, por exemplo, em Campos, nós só temos... Deu uma travada. Travou? Travou. Mas eu acho que ela concluiu falando que o tombamento foi graças ao professor Orávio, né? Na época que o professor Orávio foi secretário de Cultura do município. Eu estive. Eu gostaria imensamente... Gostaria imensamente de agradecer vocês. É uma honra para mim receber vocês. Muito prazer de conhecer a professora Kalina e estar de volta, mesmo que virtualmente, com a Neuzinha, com a Neide, com o professor Orávio. Como eu falei, eu fico sempre emocionada com as lindas mulheres que eu conheci, que eu pesquisei, que eu vivi um pouquinho ali da manifestação, da cultura e da família delas. E gostaria de pedir, né, em forma de agradecimento também, e ver mais um pouquinho de vocês duas aí cantando e tocando. Muito obrigada mesmo, de coração. Valeu, gente. Priscila, antes da gente cantar, Priscila, antes de cantar, eu quero agradecer a você. Assim como você fica emocionada, nós também ficamos emocionados pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo de pesquisa da cultura popular, da Mona Chica, do João. Então, a gente quer agradecer não só a você, como a Beth. Eu fico muito grata por ter sido convidada para essa mesa linda que foi hoje, entendeu? Através de você e Beth. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Neide. Muito obrigada mesmo. Agora a gente vai ficar de pé, né? Olha, fiquem à vontade. Tá. Vocês são as estrelas. Me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos. Chega um pouquinho para trás. Então, né? Quando a gente começa a entender a linguagem da nossa cultura. E eu tem uma linguagem que fala do mirongueiro, né? E entender bem que é uma mironga, a cultura do João. Nego mirongueiro, eu olhar não me seduz. Nego mirongueiro, eu olhar não me seduz. Ai, deixa eu ver sua mironga até aonde me conduz. Deixa eu ver sua mironga até aonde me conduz. Nego mirongueiro, eu olhar não me seduz. Nego mirongueiro, eu olhar não me seduz. Ai, deixa eu ver sua mironga até aonde me conduz. Deixa eu ver sua mironga até aonde me conduz. E aí, a partir desse jogo, eu conheci uma pessoa que passou pela rua da Casa da Mulher, lá no 19 de abril, que nunca mais vi essa pessoa, mas que também era um jongueiro da vida. E aí a minha comadre chamou ele e pediu que eu cantasse. Quando eu cantei esse jongo para ele, ele me respondeu dessa forma: nessa mironga você não vai me aborrecer, nessa mironga você não vai me aborrecer, se você não mexer comigo, aí eu não mexo com você, se você não mexer comigo, aí eu não mexo com você, nessa mironga você não vai me aborrecer,
Se você não mexer comigo, aí eu não mexo com você. Eu quero encerrar aqui o jongo, em homenagem também à mestra jongueira Noinha, que eu acho que vale o encontro também junto com ela. Eu acho que vem muito jornadas como essa. E o jongo dela diz assim, cai, cai, sereno. Cai, cai, sereno. Vai lá no mundo é bem todos nós somos pequenos. Oh, cai, cai, sereno. Oh, cai, cai, sereno. Vai lá no mundo é bem todos nós somos pequenos. Cai, cai, sereno. Cai, cai, sereno. Maior no mundo é Deus, todos nós somos pequenos. Maior no mundo é Deus, todos nós somos pequenos. É isso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Neuzinha e a Neide. E com esse agradecimento, com essas duas lindas aí cantando, eu encerro para vocês essa roda de conversa e convido para a próxima roda de conversa, hoje ainda, às 18 horas, com a doutora Lilian Ságio César e com Júlia Dias Pereira e Tariane Bertosa, com a temática Visibilidade e Preservação de um Patrimônio Feito por Gente, o legado e o tributo aos mestres jongueiros de Campos. Então, vamos continuar falando sobre o jongo mais tarde, às 18 horas. Aguardamos todos vocês e muito obrigada. Entra na roda de Angola, entra na roda do Quedo, entra na roda de Angola, entra na roda do Quedo, entra na roda jongueiro, jongo é cultura de negro, entra na roda jongueiro, jongo é cultura de negro, entra na roda de Angola, entra na roda de Angola, entra na roda do Quedo, entra na roda de Angola, entra na roda do Quedo, entra na roda jongueiro, jongo é cultura de negro, entra na roda jongueiro, jongo é cultura de negro. Obrigada.